Curso de Inteligência Artificial, aula 41. Nessa aula, nós vamos ter que equilibrar, focar em 3 pontos. A planilha que nós produzimos, agora com uma simbologia que vai facilitar nosso trabalho. Depois disso, uma análise, né? Depois não, paralelamente, né? Uma análise de importância dos assuntos, da gravidade dos contextos de atendimento. Para quê? Para equilibrando, olhando ao mesmo tempo essa tabela aqui, que nós garimpamos das expressões, pegamos suas raízes, né? Nós vamos compor um código hierárquico para que o sistema detecte automaticamente a gravidade dos contextos a que ele está exposto. E vocês vão ver que aqui as situações se combinam. É uma análise bem complexa, né? Mas que pode servir justamente para sistemas de consertos de equipamentos, correção de defeitos, né? Pontuação de riscos, correto? Então é muito importante essa aula. Então vamos logo olhando aqui. Entre as raízes que nós garimpamos, vocês estão vendo aqui, ó, elas até com cores, e aqui elas também com cores, as mesmas cores, para a gente fazer a nossa análise e ficar tudo coerente, né? Qual que é a gravidade dos contextos de uma empresa que está fazendo atendimento dos seus clientes, né, quanto à prestação dos seus serviços, né, e até de vendas? O contexto mais grave é débito, tá? E se nós temos em seguida parcelamento, quer dizer que isto aqui é um débito. Vamos comentar aqui, ó. Frisar, é um débito não negociado. É uma situação de doença, tá? A principal doença aqui na prestação de serviço para o caixa, tá? A saúde de uma empresa é o seu caixa, tá? Que daí ela sobrevive, né? Então, a principal doença são os débitos não negociados, correto? Em seguida, vem parcelamento. Só que existem duas espécies, dois aspectos do parcelamento. Um, que é, então, se nós estamos fazendo a gravidade, primeiro nós colocamos o negativo como sendo o mais grave, tá? Um não parcelamento, tá? Você está negociando o parcelamento, né, com o cliente e ele ainda não aprovou, correto? Então, o negativo aqui, ó, ainda não aprovado pelo cliente, né? Ou até pela sua empresa, né? Que tá vendo lá as condições. Ou atrasado. Correto? Então, essa é a situação de pontuação maior. É o negativo, por isso que colocamos em vermelho. E o positivo é aquele que está em andamento. Tá certo? Positivo? Pois garante pagamento. Tá, vou colocar aqui entre colchetes.
vigindo, né? Ou seja, já aprovado e já está correndo. Tá certo? Então, uma palavra não quer dizer um grau de gravidade, né? Palavras são, em última análise, metáforas. Até a palavra mais precisa, quando em um sistema, né, e submetindo a comportamentos humanos, ela nunca é garantia de nada. Tá? Então, parcelamento tem dois aspectos, guardem bem isso. Depois vem pagamento, é menos grave, mas tem sentido negativo ou positivo, tá certo? Sentido negativo, o que que é? É quando ele está ligado lá a débito na sua pior condição, tá? Então vamos colocar aqui em vermelho, que a pessoa pode falar, como vocês viram nas expressões, quero pagar, então ainda está em débito, tá? Ela não falar a palavra débito não quer dizer que não está em débito, certo? Então, em sentido negativo, ele é débito. E positivo, né? Ele vai pagar, tá certo? Avisou, tá bom? Avisou que fez o pagamento, né? Avisou que vai pagar. Avisou, aviso de pagamento. Ele liga para não ter o seu serviço cortado, tá? Guardem bem isso. E aspectos muito menos graves se referem à medição. Ele ligou, recebeu a conta, tá? Ele não está em débito, ele também não está avisando que vai pagar, mas ele está o quê? Questionando a medição. E medição também é leitura, com uma pequena diferença. Tá certo? Então, medição, ele está questionando, né? E pode cair em negociação sem ter o aspecto negativo de parcelamento, tá? E outra coisa é cadastro, tá? Que é o quê? Alteração de informações. Então, somente isso. Tá certo? Entenderam os contextos? Agora a gente tem que partir para fazer este código daqui, tá? E a escala de gravidade bem analisada nos ajuda a dar os pontos, tá certo? Então vocês não podem esquecer da explicação dessa parte para a gente olhar aqui para planilha e dar um código correto, tá? Então para isso a pessoa tem que pensar. Não pode ter preguiça para isso. Você tem que ter analistas com bom sentido linguístico, tá? Retire de sua equipe aquelas pessoas com aquele raciocínio superficial ou apressado, tá? Isso aqui demanda tempo, tá bom? Estamos dando as melhores recomendações para vocês, tá bom? Então, vamos agora à análise, nunca perdendo isso aqui de vista. Bem, aqui na tabela Excel nós demos já uma apressada nos significados. Por exemplo, vocês podem ver que pagamento ora está azul, é um aspecto positivo, e ora está no seu aspecto negativo. E algumas dessas expressões aqui nós ainda vamos ter que dividir, porque pode ser que tenha positivos aqui, o paguei aqui, tá junto com tô devendo, ou recebi a conta, né? Atrasei, atrasou,
Positivo? Ou veio a conta, ou minha conta, tá? Está se referindo apenas à conta. E depois sucedida de da minha casa, do mês passado, do mês de... Nenhuma vai provocar alteração aqui. Então vamos ao pior, né? Que é débito. Ele falou que está devendo. Olha lá. Então, a expressão, a palavra encontrada, tá? A raiz é referência, tá? A palavra encontrada no meio da expressão das frases que ele deu, ou da frase, que nós temos que pedir para que a pessoa seja objetiva, é devendo, né? Então, é débito mesmo, tá certo? Então, para débito, nós vamos dar uma escala alta, tá? Então, vejam aqui, a gente marcando um, né? Já fica para frente os outros. Então, a raiz 1, ela pode ter números de 1 a 99. Está até exagerado, não vai ter para uma espécie de serviço, água, energia, né? 99, mas vamos reservar 2 casas, porque nós não vamos ter só 9 condições, tá? Então, débito vai ser a pior delas. Mesmo assim, nós vamos colocar 90, não vamos utilizar tudo, que a gente tem direito aqui, o código máximo, porque à medida que a gente trabalha, né, nós temos que produzir buracos entre os códigos da raiz 1, porque depois pode ter condições intermediárias, tá? Então, nós temos que fazer a coisa saltada, ó. Nós garimpamos aqui, né, 5 espécies de contextos, mas nós não vamos fazer número de 1 a 5. Vamos utilizar 2 casas e vamos distribuir bem esses códigos, tá? Então, vamos começar logo sem enrolação. Vamos dar 90 para condição de débito. O código hierárquico começa com 90. Se depois vocês acharem conveniente partir código hierárquico em tantas colunas quantas estão aqui, ó, tá? 1, 2, 3 e depois até essa aqui 7 colunas o código, façam isso, tá? Nós estamos dando a diretriz de como deve ser feito. Então, débito vai ser vai ter a raiz 1, 90, tá? A raiz 2 é combinado com pagamento, tá? Então, estou devendo é débito, se refere aos pagamentos. A gente não fala conta. Positivo? Então, estou devendo. Positivo? Então, para a raiz 2, né, isso aqui talvez seja a pior condição. Para as piores, nós damos isso daí, tá? Então, vamos dar aqui a condição 90 também para o pagamento. Observando aqui, nós colocamos o pagamento como a terceira, tá? E vai ter sentido negativo, mas ele vai ser o do meio, então vai ser mais ou menos um código 50, tá? Vamos colocar aqui, ó, 90, esse é o código inicial. E pagamento que está no meio vai ser mais ou menos a escala de 50, tá? Então, vamos dar a pontuação 50 para ele. Tá certo? Em sentido negativo, tá? Vai ser 50. Ou positivo. Positivo, a gente diminui ele para 40. Compreenderam? Então, aqui, vamos analisar se ali pagamento como raiz 2 está no sentido negativo ou não. O cara está devendo, ó, estou devendo.
e não está negociado, tá? Então, vamos dar aqui a pior condição. 50, tá ok? E vai ter débitos, ó, com sentido positivo, ó. O parcelamento. Ele está combinado com parcelamento, tá? Negociação, parcela, mensalidade. Olha aqui. Então, esses vai ser 90 combinado com 40. Estão compreendendo a coisa? Vocês nunca viram uma análise desse tipo, tá? Porque talvez alguns de vocês, né, os mais velhos, tenham visto a lógica da pontuação do jogo do xadrez para você ensinar a máquina a jogar, tá? Então eles faziam uma conta como curiosidade para vocês verem o que é esse negócio aqui, está dando um número, que história que é essa, né? No xadrez, o rei recebe a maior pontuação, é claro, uma pontuação muito acima das outras peças. A rainha vem abaixo, né? Depois tem bispos, torres, né? Não, bispos, cavalo e torres. E os peões são os que têm os menores pontos, tá? Então, é pontuação por peça. Associado a quê? A ele saber a região do tabuleiro onde a ação está mais concentrada, né? É aquela em que a soma das peças é maior. Tá certo? Então, ele sempre deve dirigir o computador, as suas jogadas, à proximidade do rei, porque o rei não pode ficar em perigo, tá? Então, ele soma as peças dele, soma as peças do adversário. Então, por isso que eu estou dando esses números aqui, para vocês saberem o que é isso. Número para condição, então é mais ou menos isso. São condições estratégicas, tá? Então, vamos prosseguir. Então, agora nós temos que procurar os locais onde está o parcelamento, né? Parcelamento já tem o aspecto positivo, eu vou considerar pagamento, e o negativo, tá? Não negociado, tá certo? Então, eu vou dar entre 90 e 50, eu tenho 40 pontos, então eu dou 70 para a condição negativa, tá? E eu dou em 40 dividir 20, não, mas eu tenho que começar de 50, né? Então vou dar 60, a posição negativa, e o positivo, né? O mais negativo é 70 ou 80, né? Podemos fazer aqui 75, e o aspecto positivo pode ser 60. Ou seja, uma pontuação menor. Vamos ver quem aqui trata de parcelamento. E é claro que parcelamento está associado a débito, tá? Então, o que nós fizemos? Nós temos aqui o sentido positivo do pagamento, né? E o sentido negativo. Nós podemos também encontrar aqui o parcelamento como sendo 40. Encontrando aqui embaixo, ó. No entanto,
grave aqui em cima em relação a débito, tá? Parcelamento não negociado, como nós falamos. Então, vamos ver aqui aspectos negativos, que nós vamos colocar 75 aqui no débito, né? Ele está devendo. Então, aumentamos para 75, tá? Aqui está negociado. Então, já é o aspecto positivo. Está negociado, então positivo coincidiu 40. Compreenderam? Mensalidade, aqui, ele atrasou, tá? Mas já está parcelado, já está negociado. Então, nós podemos pôr 70, tá? Se pagar, fiz um, estou com um parcelamento e está só explicando, né? Então, esse aqui é o positivo. Quem que é negativo? É aqui, ó. Então, podemos pôr 70, pouco menos. Esse aqui, paguei algumas, né? Quero parcelar, fiz um, estou devendo e paguei. Então, é menos grave. Esse aqui também a gente pode colocar. Esses dois está devendo. Esse aqui também é 70. Tá? E se vocês discordarem de alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. Tá certo? Nós estamos fazendo esse trabalho aqui em conjunto. Então, todos os débitos estão caracterizados. Vocês estão vendo que é um trabalhão, né? Então, vamos aqui ver os pagamentos no sentido positivo. Nós podemos também dar os pontos 90, 40 aqui. Esse aqui já quitou, ó. Certo? Então, nós damos aqui 90, 40 para tudo, tá? Vamos vir até aqui. No entanto, esse aqui quitou. Ele quitou. Então, podemos diminuir bastante aqui, ó. Quitou o pagamento. Então, é condição com zeros, tá? Quitou, é a melhor condição que tem. Quitou o pagamento, né? Acabou com a gravidade dele. Poderíamos, vamos estudar depois, se a gente diminui esse 90 daqui da frente. Tá certo? Então, vamos analisar agora os aspectos, o aspecto deste pagamento aqui, tá? É um diferenciado aqui. Bem, então o aspecto daqui dessa linha é diferente, porque eu tenho condições positivas e negativas. Paguei a conta. O que veio foi a palavra conta, mas refere a pagamento. Tá? O paguei é positivo. Estou devendo é negativo. Recebi a conta é neutro. Atrasei a conta é negativo. A conta atrasou, o documento atrasou. Ela veio, minha conta, tá? Então, nós temos que separar aqui o que é positivo do que é negativo. Então, vamos reproduzir aqui, tá? E colocar o positivo em cima, tá? Para mudar esta cor daqui. Correto? Isso aqui é análise muito profunda. Tem gente que vai simplesmente falar assim, eu não vou fazer isso não. Né? Ah, não, o custo disso aqui vai ser muito alto, não sei o quê. São as conversas que você desejar fazer um sistema de inteligência artificial que realmente não é inteligente, né? Então você esquece, tá? Deixa para lá e tal. Então, positivos. Paguei. Vamos tirar, eu estou devendo. Recebi a conta. É positivo. Atrasei.
negativo, né? Ela veio ou minha conta, tá? Então, esses aqui são positivos. Então, eu vou alterar aqui a cor, tá? Beleza. Então, o negativo que tem aqui em relação ao pagamento é essa aqui, ó. Eu tiro daqui os positivos, tá? Conta precedido de tô devendo a conta. Deixo, atrasei. Tiro, veio. E só minha é porque pode preceder aqui, tá? Tenho que deixar o minha, tá? Beleza? Então, a pontuação de negativo ou positivo vai ser dado por essas outras palavras, tá? Então, nós podemos, se minha não determina nada de positivo ou de negativo, retirem. Tá? Ela não deverá ser analisada, assim como palavrões. Tá? A pessoa pode falar assim, essa bosta dessa conta não chegou e tal. Isso não tem a ver, tá? Então, vocês viram como é feita a análise. Analisamos o pior aqui, né? Agora vamos ver ainda como é que fica. O negativo foi esse daqui, tá? Então nós vamos colocar para essa, né, 90. Isso equivale aqui, ó, a essa daqui. Então é 90,75. Não é débito, mas é um pagamento, é conta, realmente se referindo a pagamento, tá? Porque conta, né, ela se refere a pagamento, você fala, estou devendo. Se ela chegou, não se refere a pagamento. Positivo? Então vamos lá, aqui nós teremos o código 9075 desta condição, ó, devendo. Está devendo, atrasei a conta, está devendo, tá bom? Não se refere à data da chegada da conta. E pagamento, recebi, né? Pagamento, em relação à conta, recebi a conta, não conta nada. Então, podemos tirar também. Tá? Então, estou devendo, né? Equivale a 1,9075. Tá? E paguei, recebi, eu tiro o veio aqui, porque isso não determina nada. Tá? Então, essa é a condição ótima. É a mesma coisa que quitei. Tá certo? Então, vocês viram aqui uma senhora análise. Essas são as piores condições, tá? Então, vamos terminar com medição e cadastro. Vejam aqui a escala. São as duas últimas. Tá certo? Então, se é uma informação de cadastro, pontuação 10 é a coisinha mais tranquila. E medição vai ter como valor referência 30, tá? Agora vamos proceder à análise trabalhosa da coisa. Uma pessoa comentou comigo o seguinte, isso aí é tipo uma análise de risco que você está fazendo. Realmente, tá? As condições aqui que indicam maior risco para a empresa ganham mais pontos. Da mesma forma que eu coloquei para o jogo de xadrez, tá? As peças que denotam maior risco, né, no xadrez são rei, rainha, bispo, nesta ordem, tá certo?
você tem que ser uma pessoa voltada no meio empresarial para medir riscos, para você ser bem-sucedido, tá? Bem, então vamos lá, né? Vamos ver algumas condições aqui. Você fala assim, não, medição é tranquilo, né? Só que existem, né, certas condições aqui que são óbvias. Aqui, ó, medição. O cara falou assim, ó, aqui estão os precedidos, ó, a expressão cara, ele falou cara, ou alta, o que é isso? A luz, a água, a conta está cara, ou foi cara este mês, tá? O verbo pouco importa, o que importa é a precedência, tá certo? Se ele falou isso, isso aqui é uma condição de maior risco para você. Ele está questionando a sua medição, tá certo? E então nós vamos dar os pontos maiores de medição para estas duas aqui. Ou seja, vai ser 30, tá certo? Então vamos colocar lá que vai começar com 30, tá? Então está relacionado a consumo. Então vamos colocar o segundo, né? Então, cara quer dizer um consumo alto, né? Então é risco mesmo. Podemos colocar aqui, né? Se é consumo e é uma condição grave, podemos associar aqui, colocar apesar da raiz aqui não ser de, em seguida ao grupo do 30, nós teremos os 50, né? Não vamos botar tanto. Então, essas duas aqui são altas. Vamos colocar 36. Tá? Então, será o 30, 36, a subcondição dela. Então, cara ou alta, ela é cara, tá? Que o consumo está alto, a conta está alta. Então, ela será considerada cara, tá? Então, colocamos 30, 36 aqui para ela. Tá bom? Agora, usei, gastei. Por que tem essas palavras aqui? Né? Pode ser que tenha com negativa. Então, depois nós vamos ter que partir, que será a próxima aula de análise, aqui, ó, negação. Uma negação vai alterar essas linhas, tá? Então, eu tenho que considerar aqui gasto, né? Se ele está falando de gasto ou gastei, ele nunca vai afirmar isso. Ele não vai produzir provas contra si mesmo. Tanto é que tem aqui na frente, ó, sucedida de água, tanta energia, ó, aqui, o gasto de água, de energia de luz. Ou então ele fala, não gasto tanta água e energia. Então é óbvio que isso aqui está querendo falar que o sentido é negativo mesmo. Tá bom? Então nós vamos colocar aqui que essas são condições piores. Também eu gastei, né? Ele não está ligando, ó, leitura. Ele vai falar que, ó, ele pode falar, tá errada, qualquer coisa assim, tá? Então, nós vamos acrescentar aqui depois, tá? Então, vamos colocar para essas aqui, ó, também um 30, 36. E depois fazer uma análise lá para frente, nas próximas aulas, tá? Então, aqui, até aqui é negativo, né?
E ele pode falar também, ó, leitura ou consumo está errado, tá? É errada, tá certo? Aqui é o precedido. Ou falar que o consumo está errado. O verbo não importa. Então, para essas todas aqui, ó, ele está questionando. Tá bom? Mas ainda é questionamento. O risco é baixo, tá? E esses todos aqui, ó, de cadastro, trata-se de erro, vai ter que mudar. E algumas empresas, como é difícil mudar a informação cadastral, como é difícil, viu? E agora com esse reconhecimento facial, o tanto de empresa que está fazendo isso errado, o Serasa se aventurou nisso, Mercado Livre, né? E eu vou contar para vocês, o algoritmo que eles fazem é terrível, isso está irritando as pessoas. Mas vamos ver então o nosso caso aqui, né? Cadastro então é 10, né? E vamos colocar, né? Todos esses, vamos colocar 15, né? Que são informações erradas dadas, tá? Agora podemos variar ligeiramente aqui, tá? Isso aqui, porque essa condição aqui, mudei de casa, você manda um novo comprovante de endereço, tá? Ou de celular, de telefone, e fica mais fácil, tá? Agora, falar de um erro, uma informação já cadastrada, né, é pior, tá? Mas aqui, como está tudo junto e essa condição é menor, nós não vamos separar muito as coisas, pontuar uma coisa baixa, tá? Seria como pontuar a diferença entre os peões do xadrez. Positivo? Então, essa aqui foi a primeira etapa para produzir os códigos, tá? Que nós vamos usar e vamos fazer operações com eles também, tá? Ó, aqui também tem medição, ó. Aqui é apenas informar, ó. Não, nessa aqui a conta está alta, né? Então a condição é mais crítica. Então vamos colocar 30, 36 para isso daqui. E a outra, né? É só, quero informar, anota aí, cadastra, registra minha coisa. Vamos tirar isso daqui. Essa aqui não tem, nós duplicamos a outra. Positivo? Aqui ele só está informando. Então colocamos 30, 30. Positivo? Espero que vocês tenham entendido bem. Nós vamos colocar essa planilha lá no GitHub, para vocês apreciarem, né? E podemos também colocar essa figura aqui, ó, da gravidade dos contextos, tá? Para vocês melhorarem, colocarem coisas no meio e tal. Nós não podíamos cuidar de muitos assuntos, senão a aula já está ficando longa, já vai passar de meia hora, né? Daqui a pouco nós estamos chegando a 1 hora de aula, não dá, né? Isso aqui é para uma condição inicial, uma coisa bem básica para vocês partirem para as suas análises. E se vocês forem fazer os seus modelos na sua empresa, né? E tiverem dúvida, podem mandar e-mail
tem o e-mail aí, jscriptmeia@gmail.com, e manda um e-mail para a gente que a gente ajuda vocês, tá? A fazer a tabela, pode transformar aqui em exemplo, como vocês quiserem, tá ok? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência, né? Esse aqui é o final da nossa aula 41, tá ok? Muito obrigado.